Olá, amigos. Nós somos a instituição Irmãos de Fé, uma instituição levantada por Deus para abençoar aquelas pessoas menos favorecidas da nossa sociedade. E hoje nós estamos aqui neste podcast com ninguém mais, ninguém menos que Viviane Orlandini, a mente pensante por trás da instituição. Olá, Viviane, tudo bem? Tudo bem, Maurício. Obrigado pela oportunidade. Oi, pessoal. Nós estamos aqui hoje numa pauta, acredito, uma pauta bem séria para vocês conhecerem aí um pouco o trabalho dos irmãos de fé. E obrigado aí pela mente pensante, porque na verdade nesses últimos anos é o que eu tenho feito bastante. A gente tem visto isso aí, né, Viviane? E as pessoas têm uma curiosidade de conhecer um pouco mais sobre o trabalho, sobre a dinâmica dos irmãos de fé. Essa instituição que há mais de 4 anos vem fazendo um trabalho é, ajudando pessoas com alimentos, com cobertores, enfim, com aquilo que está ao alcance da organização e segundo a necessidade das pessoas também. Então, surgiu uma curiosidade de saber o perfil dessa organização, principalmente da mente pensante por trás, né? Então, Viviane, como que surgiu a ideia do Irmãos de Fé? Como que surgiu isso? Você teve uma intuição? Você viu isso em algum lugar? Em que momento da sua vida você estava vivendo para montar esse grupo, vamos colocar assim? Na verdade, é o que você disse aí, né? Um pouco mais de 4 anos que a gente vem tentando formalizar esse trabalho. No decorrer desse tempo, foi um processo de anos, na verdade, Maurício. Eu sou uma pessoa, algumas pessoas, né, que acompanham as redes sociais aí conhecem um pouco da Viviane. Eu sou uma pessoa que eu sempre tentei trazer para perto de mim pessoas que estavam em situações difíceis, sempre procurei ajudar. Isso já é da minha pessoa, eu acho que isso já vem até de criação. Minha referência foi até meus pais, porque eu me lembro, meus pais, eles sempre tinham o gesto de estar ajudando alguém, amparando alguém. E eu fui levando isso para a vida, fui crescendo nesse ciclo. E os irmãos de fé foi algo assim que os próprios meus amigos foi me colocando nessa posição. Na verdade, uns anos atrás, uma pessoa acabou me procurando e ela passou para mim a dificuldade que uma pessoa próxima da gente estava vivendo naquela época, que foi até um pouco antes da pandemia, acho que uns 2 meses antes de estourar a pandemia. E ela me procurou, falou assim: Viviane, tem uma pessoa que está numa situação difícil, morando num cômodo com 4 filhas, e ela está precisando de um colchão. Não teria como você estar doando um colchão para essa pessoa? Foi até numa sexta-feira, isso eu me lembro bem. E eu falei assim, tá, eu vou doar sim esse colchão. Aí eu, por um minuto, eu parei e falei assim, mas se ela está numa situação difícil, um colchão vai fazer a diferença para ela? E eu falei para essa pessoa que eu gostaria de ir até esse local. E eu fui até esse local. E chegando lá, eu deparei com uma situação que era além de um colchão. Era uma situação bem complicada, que essa pessoa vivia com as filhas. E ali me deu um estralar, assim, e eu pensei, não, essa pessoa, essa mãe não precisa só de um colchão. Então, eu já não vou ter condições de fazer sozinha por ela, então eu vou reunir alguns amigos e vou fazer uma doação para essa pessoa. Aí, nisso, eu convoquei alguns amigos, expliquei a situação e eu fui começando a ter arrecadação. Então, daí começou a surgir o Irmãos de Fé. Você acha que isso é um dom da pessoa ou qualquer pessoa acorda assim num dia e vou fazer doação, vou ajudar as pessoas? Como que você acha que acontece isso no coração das pessoas? Para mim, a obra da caridade ela é um dom. Desculpem. A obra da caridade, para mim, ela é um dom. Não é uma coisa que você acorda, hoje eu quero fazer a caridade. Porque você pode até fazer por um dia. Você pode Sei. até se doar por um dia. Mas a obra da caridade, eu acredito que a gente nasce com ela. A caridade ela requer da pessoa um negar alguma coisa, um abdicar, vamos dizer assim, colocar a palavra mais correta. A caridade em si, ela leva consigo para quem faz a caridade algum tipo de abdicação? Vou ter que me abdicar de alguma coisa, de um tempo, de. Como você vê Sim, isso? com certeza.
com certeza, a pessoa que ela nasce com esse dom, você não pode sair e falar assim, ah, hoje eu vou fazer a caridade, ah, agora deu tempo, eu vou fazer uma caridade, ah, sobrou um tempo, eu vou ajudar alguém, ah, essa roupa está sobrando e eu vou doar. Isso não é uma obra de caridade. Uma obra de caridade é quando você doa o melhor, é quando você tira o seu tempo, você encaixa uma ação com responsabilidade no seu dia a dia. Então, fazer essa obra é você sim abrir mão, às vezes, de estar numa pizzaria, às vezes de estar um domingo com a família. Quem acompanha nossas páginas aí deve ter visto a nossa última entrega foi num domingo, onde muitas pessoas, né, estavam ali no descanso, porque a gente que trabalha tem o domingo para estar descansando. Então, você abrir mão de alguma coisa. Não como um fardo, né? Mas como um momento de realização e de satisfação. Mas assim, você acha que o evangelho nos dias de hoje, ele está muito só dentro das igrejas, muito só fechado? Ou você, como é que você vê isso? Você acha que o evangelho ele deve ser acompanhado com essas obras físicas de doação, com essas obras de ajuda humanitária? Como que você vê o evangelho em si dentro da caridade? Então, Maurício, eu quando entra no setor do que é ser cristão, do que é a responsabilidade de quem é evangélico, eu acho que é algo muito pessoal. A gente tem um parâmetro aí que é a Bíblia, que ela mostra para a gente muitas ações, né? É, muitas formas que nós, como cristão, devemos seguir, mas eu também olho muito o pessoal. Eu, como uma cristã, né, como líder da associação, eu sou uma pessoa cristã, sou uma pessoa de fé, sou uma pessoa que eu procuro colocar o evangelho de uma forma muito clara, sem muito tabu, sem muito enfeites, sabe? Eu pego aquilo que é raiz e eu levo comigo. Então, eu acredito que ser cristão é sim você praticar essa ação de se doar. Eu acredito que ser cristão é sim você é, doar amor, doar tempo, doar mantimento, entendeu? Doar o seu momento, doar muitas das vezes até o seu ombro amigo para uma pessoa desabafar e você ter uma palavra de fé ali para você transmitir. Então eu vejo que toda a parte que move o lado de você fazer a caridade ou de você fazer uma ação social, ela inclui sim dentro de uma responsabilidade cristã e acaba sim sendo uma forma de você levar o evangelho para as pessoas que precisam e necessitam, né? Às vezes você doa um alimento e aquela pessoa está sem esperança, está com fome, amanhã vai ser um dia difícil para mim. De repente, ali a gente chega com um alimento e começa a nascer dentro do coração daquela pessoa que um dia não é igual ao outro. Que um dia pode ser diferenciado do outro. Então, a partir do momento que a gente se doa nesse gesto, a gente está levando isso para as pessoas. A fé, né? Levando a esperança, mostrando para a pessoa que não é porque hoje foi difícil que amanhã tem que ser difícil. Então, a gente trabalha. Quando você tem esse ato, você acaba trabalhando, no modo geral, sobre a vida daquela pessoa. Então, para mim, acaba esse lado andando junto com o dom, com a caridade, com a parte do evangelho e também com o que é ser cristão. Poderíamos dizer então que os irmãos de fé acreditam que o amor sem a doação, ele é só palavras? Poderíamos dizer isso, até porque, biblicamente falando, já que você citou as escrituras, a maior doação Deus fez. Quando Deus doou, amou o mundo de uma tal forma que doou o seu Filho unigênito. Então, todo mundo conhece esse versículo, todo mundo conhece essa palavra, mas poucos não compreendem e não entendem o fundamento disso aqui. Então, se ele fez, deveríamos nós fazer. Então, como que a instituição ela vive? De onde vêm essas doações? Como que vocês fazem? Como que você cria isso? Como que você escolhe quem vai ser privilegiado, se é que eu posso dizer dessa forma? Quem vai ser favorecido? De onde vêm essas doações? Como que acontece, Viviane? Então, porque quando a gente. Porque a ONG, sem te interromper, já interrompendo, ela não tem nenhuma ajuda governamental, né? Não, não tem. Na verdade, a gente vem aí num movimento de amigos, né? Como eu disse, que o início da Associação Irmãos de Fé foi através
de um grupo de amigos, que ali eu fui chegando nas pessoas próximas e pedindo uma ajuda, e esses amigos foi me colocando nessa posição, a gente precisa continuar, a gente precisa fazer, e eu fui me encorajando, porque eu já fazia algo assim muito restrito, mas aí foi tomando uma dimensão maior. Como que a instituição, ela abençoa as pessoas? De onde vêm esses mantimentos, esses cobertores, essas ajudas? Mesmo sabendo que nós temos essas pessoas, como você mesmo mencionou, que colaboram, que engajaram você ali, que ajudaram a levantar, mas de algum lugar deve sair. Porque nós estamos vendo aí, eu já acompanhei algumas entregas, participo também do grupo e Sim. vi que são coisas toneladas, muitos alimentos, muitas cestas, 500, a última entrega agora foi mais de 1 tonelada de alimento. Então, de Isso. onde vem isso? Quem são essas pessoas que procuram a instituição Irmãos de Fé? Então, na verdade, quando a gente engloba, eu estou fazendo uma ação de caridade, e essa ação de caridade, ela é movida, porque você, para ter a caridade, atrás de uma caridade vem um gesto de amor. Não Hum, é só você chegar, eu tenho o dom da caridade e estou te dando alimento. Não é só o ato de doar um alimento, sei. mas por trás de cada alimento que a gente doa, é um gesto de amor que a gente tenta demonstrar para uma pessoa que está numa situação difícil. Então, quando a gente saiu para fazer esse trabalho, eu vejo que os irmãos de fé, ele acabou sendo abençoado porque as coisas foi acontecendo tão rápido. Começou num grupo de amigos, daqui a pouco a gente já estava cada um com um grupo de WhatsApp, aí a gente criou ali um grupo de amigos e ali foi aumentando, as pessoas vendo as nossas ações e pedindo também para participar. E tinha aquelas pessoas que a gente acaba tendo até uma intimidade maior, aqueles amigos mais próximos, não, você vai ter que doar. Porque Hum, muitas vezes eu cheguei nos meus amigos e falei, eu sei que você tem condições de doar. Aí é o lado ruim, né? Quando a gente é íntimo do amigo e sabe que ele tem aquela condição. Então, diante disso, a gente foi fazendo esse movimento sem ter grandes ajudas, sem ter ajuda de empresários, sem nada. Foi algo entre nós, assim. Para muitos, eu acredito que teve pessoas que olhou e falou, um bando de louco, estão fazendo essas arrecadações, até diante do cenário de pandemia que a gente acabou enfrentando, e a gente foi ali fazendo, e foi ali é, tendo a responsabilidade de passar um sonho, né? Então, quando nós chegamos nesse ponto, aí eu acredito que as nossas divulgações na nossa página, as páginas que eu falo, é as nossas redes sociais, né? Acabou motivando pessoas. E essas pessoas foram olhando e falaram: caramba, esse grupo de amigos está fazendo, então eu também quero fazer. Aí eu pedia para um amigo, o amigo do meu amigo pedia para outro amigo, e assim a gente foi fazendo, foi verdadeiros doando. influencers, né? Os verdadeiros influenciadores digitais, Quase, né? quase. Vai influenciando para o bem, É né? isso mesmo. Muito interessante essa É isso causa. mesmo. E agora estão angariando parceiros. Quem são os parceiros? O que é parceiro? Então, Maurício, quando a gente pegou até essa última campanha que nós enviamos aí para um asilo, né? E para um lar de crianças que sofrem aí um tratamento de câncer, foi um empresário que, através de uma prima que é diretora, né, do projeto Irmãos de Fé, ele estava fazendo uma doação e ali ela falou que a gente era um grupo de amigos, que a gente estava fazendo um trabalho, e esse empresário, ele acreditou, sabe, nos Irmãos de Fé. E ali ele fez uma doação. Então, hoje, a gente tem buscado parceiros dentro do nosso núcleo, entendeu? Um vizinho fala, olha, eu conheço, a minha amiga ela faz isso, olha, a minha vizinha faz aquilo. E essas pessoas elas vão divulgando o nosso trabalho, e isso tem alcançado algumas pessoas por entrar lá no perfil Irmãos de Fé, no nosso Instagram, no nosso Facebook, e ver, poxa, que bacana. É poucas pessoas, mas que de uma certa forma tem feito a diferença. Então, essas pessoas têm abençoado a Associação Irmãos de Fé, e eu sou muito grata. Você, né, tem acompanhado junto comigo aí os trabalhos que a gente vem fazendo, e você sabe que cada grão de arroz que a gente recebe é uma alegria no nosso coração, porque a gente sabe que talvez para uma pessoa aquilo não vai ter um valor, mas para quem está recebendo tem um valor muito grande, né? E como é que faz? O que você diria para um amigo, um parceiro, um empresário, sei lá, quem está nos assistindo agora? Como é que essa pessoa faz para ser parceiro, para participar? Se ela quer participar desse movimento, desse projeto, como é que ela faz? Então, existe várias formas das pessoas poderem participar. Uma delas
começando a seguir aí as nossas redes sociais, né? Outra forma, a pessoa pode estar de frente junto com a gente, saindo para as ruas. Olha, Viviane, olha, Maurício, entra na nossa página, você vai ver lá os nossos diretores. A pessoa pode doar o alimento, a pessoa pode comprar o alimento e entregar para a gente, porque é a forma que eu prefiro trabalhar, né? A doação já vem direto, sem ser em dinheiro, o próprio alimento chegar direto na nossa mão, né? Nem que a gente tenha que buscar. Quando eu falo direto é assim, não ter essa troca da moeda, Sim. né? Então eu prefiro que a pessoa entre num site, compra. Então, dessa forma as pessoas podem ser parceiro dos irmãos de fé. E é claro, né, que a melhor forma de ser parceiro é colocar a mão no bolso e fazer a sua doação. E quando eu falo fazer a sua doação, não, como eu disse, não é a moeda e não é o seu cartão de crédito. É você acessar um link ali e falar assim, hoje eu quero doar para essa associação. E você entrar lá, fazer sua compra, entrar em contato, a gente passa o endereço de entrega e você pode ter certeza que você vai acompanhar passo a passo da onde está indo aquela sua doação. Muito legal, muito legal. Bom, vamos conhecer um pouco mais da instituição, vamos conhecer um pouco mais da nossa presidente, tá? Eu elaborei aqui uma enquete legal, tenho certeza que você vai se sair bem aqui, tá? Mas uma pergunta muito importante, Viviane, qual foi o critério usado que você usou para escolher esses diretores? Como foi? Foram pessoas que só foi um laço de amizade? O que você viu neles? Qual foi o critério que você usou? Então, na verdade, já tem um ditado que diz que líderes sente faro de líderes, né? Quando eu fui fazer. Essa foi forte, hein? Eu tô igual aqueles cara que vai procurar os molequinhos no campo de futebol, Olheira, despertar. né? Foi bem dessa forma. E quando eu fui vendo a seriedade que os irmãos de fé estavam tomando, e que a gente podia muito mais, que a gente não precisava ser limitado, que a gente não precisava viver de uma forma assim restrita entre nós, eu fui vendo a seriedade do que a gente podia alcançar na Associação Irmãos de Fé. Até então era um grupo de amigos, né? Aí eu comecei a olhar e pensar assim, por que não isso não tomar uma dimensão maior? Por que não a gente não conseguir arrecadações maiores? E eu sei também que a pessoa, para ela fazer uma doação grande, igual a que nós recebemos da última campanha, que foi um pouco mais de 1 tonelada de alimentos, eu sei que para doar grande quantia, as pessoas também não vai sair comprando, tô doando, sem saber o fundamento daquilo ali. Então eu comecei a ver a seriedade e eu comecei a ver que sozinha eu não ia conseguir fazer. Por mais que eu seja uma mente pensante, como o Maurício falou aqui, mas a minha parte em pensar nesse momento foi: eu preciso de pessoas que sejam capacitadas para mim poder dar continuidade a esse trabalho. Porque eu posso ter o meu lado de olhar e falar assim, ó, vamos fazer dessa forma, mas eu sou amparada pelos diretores que trabalham comigo hoje e falar, Viviane, assim não vai dar certo, Viviane, assim vai dar certo. Então, hoje eu tenho uma mesa de diretores que, claro, são os meus amigos, mas são pessoas também que têm a mesma base de fé que eu tenho, são pessoas que tiveram contato com a fé, né? Porque quando a gente entra no departamento de fé, é algo muito pessoal. Né? Eu não posso apontar e falar, aquele não tem fé e aquele tem fé. Não, não é dessa forma que eu estou falando, mas pessoas que andam comigo e que tiveram momentos de um contato diferenciado com Deus, que é isso que me leva hoje a estar na frente dessa associação, e pessoas que eu sei que hoje estão nesse mundo que a gente vive no mesmo comprometimento que eu, de fazer uma missão. Porque o nosso trabalho dos irmãos de fé é uma missão que a gente exerce hoje aqui na Terra. Então, eu fui escolhendo, fui convidando, só que também foi aquele convite. Olha, eu queria que você fosse diretor religioso, que nem o Maurício, né? Para quem acompanha aí as redes sociais, sabe que ele é o diretor religioso da Associação Irmãos de Fé. Então, eu fui assim, eu queria te convidar, mas não aceitando, não. Sim. Foi algo que foi intimado. Na verdade, todo líder, ele é bonzinho, mas ao mesmo tempo ele tem que mostrar ali que ele é líder, né? Não aceito não como resposta. Bem Mas tá isso, valendo, né? E por eu enxergar o potencial em vocês, entendeu? Por eu saber que vocês, além de acreditar no meu sonho, vocês também têm responsabilidade naquilo que fazem.
Então foi algo meio assim, é esses aqui que vai dar certo comigo. Viviane, nós vimos aí como é feito toda a logística, como que funciona essa parte interna dos Irmãos de Fé na diretoria, mas tem uma pergunta muito interessante. Existe algum tipo de remuneração na diretoria? Não, não existe. Quando eu fiz o convite para vocês fazerem parte da mesa administrativa, é, isso foi um dos pontos que me chamou a atenção de vocês que hoje trabalham junto comigo, pelo fato da gente ter a mesma linha de pensamento, né? Quando é muito fácil você falar, eu estou fazendo uma obra de caridade, sabendo que você está recebendo. Para mim, isso não é fazer caridade, isso é uma opinião minha pessoal. Isso não é fazer uma caridade. Para mim, você fazer uma obra de caridade é você se doar sem você ter Certo. esse retorno, principalmente financeiro, né? E a gente sabe que quando fala de associação, muitas pessoas ligam a isso, né? Ah, estão montando uma associação porque com certeza vão ganhar dinheiro em cima. Só que o nosso trabalho ele é muito transparente. E quem desacredita em associações, eu acho que está tendo oportunidade aí de conhecer um trabalho diferenciado, porque isso é algo que nós, diretores, né, eu como presidente da associação, a vice-presidente Adriane, juntamente com vocês, tivemos a mesma opinião e isso foi registrado em estatuto. Hoje, quem faz parte da mesa de diretoria dos Irmãos de Fé não recebe nada e também não vai receber nada, né? Isso foi algo que nós fizemos questão de colocar no estatuto. Muito bem. E como que você enxerga, como que a ONG enxerga aí as políticas públicas no Brasil, visto que é um país gigantesco, é um dos maiores produtores de grãos, e ainda assim nós vemos muita fome, extrema pobreza no nosso país, entre outras riquezas, não cabe aqui falar, como minério, minerais, enfim. É, como que você enxerga isso aí, as políticas públicas no Brasil? Na verdade, Maurício, quem conhece a Viviane sabe que eu sou uma pessoa assim muito leiga, né? Principalmente no que se trata referente ao assunto política, né? Mas eu, mesmo hoje tentando buscar um estudo, né? Quem me conhece sabe que agora que eu estou cursando uma faculdade, sempre tive o sonho de estudar, mas nunca tive condições para isso. E mesmo naquele mundinho que eu vivia, assim, de dificuldade, de ignorância, porque o estudo, ele traz o conhecimento. Quando eu falo ignorância, é no sentido que a gente que deixa os estudos de lado, a gente acaba se tornando submisso a várias situações. E quando você começa a estudar, você começa a buscar esclarecimentos. Então, mesmo eu vivendo naquela situação, quando eu tive o meu filho, eu pensei assim, não, eu vou fazer de tudo para que o meu filho estude, para que o meu filho tenha conhecimento, aquilo que eu não consegui alcançar, aquilo que eu ainda sou leiga, que eu sou, tenha uma certa ignorância, dependendo do assunto que é tratado, no sentido do conhecimento, eu sempre tive esse foco. Eu quero que meu filho estude, quero que meu filho estude. E eu fui incentivando isso nele ao ponto que ele conseguiu fazer uma faculdade pública, porque eu não tinha condições de pagar uma faculdade para ele, né? Eu trabalhava de diarista, então eu tinha uma situação que o que eu trabalhava hoje para comer hoje. Então, essa situação toda, eu nunca tive interesse pela área de política. Só que eu fui aprendendo, e o pouco do conhecimento que eu tenho hoje, que eu ainda acredito que é pouco, porque o estudo é uma coisa que a gente tem que estar em constância, né? Uhum, De exatamente. aprendizado. Então, quando entra nesse setor, eu aprendi que qualquer assunto a gente pode criar uma política. Eu posso ter uma opinião, você ter outra opinião. Já é E política, né? já Uhum. está gerando uma política, né? Ainda mais quando há diferenças de opiniões, né? Então, a associação nesse assunto, para mim, os Irmãos de Fé ele veio para fazer uma diferença. Porque a gente vê tantas pessoas falarem assim: ah, mas o governo isso, mais o prefeito aquilo, mais as igrejas aquilo, mais fulano aquilo. E o que que ela está fazendo? Nada. Nada, porque a maioria das pessoas que apontam, elas não estão fazendo.
Porque quando a gente está fazendo algo, a gente não tem tempo para apontar, né? Porque você vai estar tão ocupado ali na correria do que você está fazendo e você não vai estar tendo tempo para você apontar determinadas situações. Então, os irmãos de fé, ele vem para fazer essa diferença, entendeu? Claro, a gente não vai mudar o Brasil. Nós não estamos aqui para levantar bandeira de partido nenhum. Nós estamos aqui, sim, para fazer uma diferença no sentido de se doar, de mostrar para as pessoas que existe a chance de hoje ela receber um alimento, ou receber uma cesta, ou receber uma doação, até mesmo uma ajuda, só que a gente não vai passar a vida inteira fazendo isso por essa pessoa. A gente vai fazer hoje e a gente espera que amanhã essa pessoa também esteja fazendo por alguém. Porque se cada um de nós tiver a responsabilidade como cidadão, como cristão, como chefe de família, né? Se a gente colocar essa responsabilidade, não, eu vou fazer a minha parte, eu acredito que a gente vai conseguir transformar um pouco dessa situação que o Brasil vem vivendo. Né? Porque a gente tem visto aí pessoas num fanatismo doentio por conta de partidos. Porque se no caso, se houvesse mesmo uma defesa pela política, ela, como cidadã, ela estaria fazendo algo, independente de quem está ali no poder. Porque é isso que os irmãos de fé vêm fazendo. Os irmãos de fé, nesses últimos 4 anos, né, que a gente já vem 4 anos e pouquinho, a gente já pegou 2 governantes diferentes. Só que a gente não deixou de fazer a nossa parte como cidadão. Né? E é claro que cada vez que a gente move uma ação, a minha intenção hoje, como presidente da associação, é independente de quem estiver no poder. Aquilo que a associação ela puder buscar de recurso, de ajuda, de governo, de prefeito, sabe, de igrejas, de empresários, é nessa posição que nós vamos estar. Nós vamos estar na posição de buscar essa ajuda, porque a intenção nossa é ir até o nosso próximo e alimentar a necessidade dele naquele momento de desespero, né? Porque a fome ela acaba sendo um desespero frio, né? Que nem agora São Paulo está entrando aí num, num, num tempo aí que vai vir um frio, já está um friozinho, né? A gente que está dentro de casa já está sentindo, imagina as pessoas que estão na rua. Então, a partir do momento que a nossa preocupação é em atuar como cidadão, você deixa de tomar partido. Então, quem acompanha aí os irmãos de fé, é isso que a gente tem se preocupado. Muito bem, Viviane. Então, eu vou colocar você agora numa saia justa. Bom, meus amigos que estão acompanhando aí, nossos amigos que estão acompanhando, estou conhecendo um pouco mais do perfil da nossa presidente, mas é importante agora uma pergunta muito relevante aqui para você, minha cara. Olha só! Você acha que o cristão ele deve se posicionar politicamente? Quando eu falo cristão, eu vou englobar aí a instituição também, Irmãos de Fé. Qual é a posição política? O que você tem a dizer referente a isso? Aí, minha cara, agora essa pergunta aí. Eita, nós, né? Mas vamos lá a essa resposta. Eu acho que quando o cristão ele levanta a bandeira de um partido, ele já está indo contra vários princípios, entendeu? Essa é a visão da Viviane como líder de uma associação, né? Quando um cristão ele levanta a bandeira de um partido, a gente tem visto partidos aí promover ódio, promover confusão entre famílias, morte entre amigos. A gente tem presenciado um cenário político horrível. E nós que somos cristãos, a gente tem que levantar, sim, a bandeira de atos públicos, mas não de partidos políticos. Então, a partir do momento que a igreja ela faz a parte dela dentro do bairro que ela está, dentro do estado que ela está, dentro da família que ela está, ela acaba exercendo, sim, o envolvimento dela num ato político, né? Que é o ato de você mostrar para o jovem que ele precisa estudar, de você mostrar para uma pessoa que nem eu, tenho 46 anos. Teve pessoas que chegaram em mim e falaram assim, Viviane, mas está fazendo uma faculdade agora? Teve pessoas que acreditam que o estudo não tem idade. Você pode ir para uma faculdade com 90 anos, como a gente tem visto aí reportagens, né? Que pessoas com idades têm ido atrás de estudos. Então, eu acredito que quando a igreja ela se preocupa de manter esse lado dela
político no sentido de projetos, de movimentos, ela está envolvida assim na política de uma certa forma, né? Mas levantando a bandeira do quê? Que a bandeira que eu defendo, o partido que eu defendo é o partido da fé, do amor. E isso não está relacionado a esse mundo, Maurício. Você como um líder espiritual, você sabe. Você como um sacerdote, um pastor, você sabe disso. Né? Então, quando a gente entra aí fazendo a nossa ação, porque o maior governante que nós tivemos, a nossa referência vem lá atrás, entendeu? Nós temos a Bíblia aí como o maior livro, que eu posso dizer assim, até de política. É um livro político, Fala porque muito sobre isso. muito sobre isso, né? Mas ainda tem aqueles que acreditam que há homens na Terra que ele é o Messias, né? Interessante, Viviane, salientar que a própria Bíblia fala da política e Sim, não do dos político. partidos, que é realmente o que permeia a cabeça das pessoas, trazendo uma dúvida muito grande. Qual é o posicionamento político e posicionamento partidário? Então, nós temos um posicionamento Sim, político, que o que você faz, o que nós fazemos, o que a ONG faz, é políticas públicas, sim. numa esfera pequena, talvez, É micro, ainda pequena, bem né? micro, mas sendo influenciadores para outras pessoas continuarem nesta missão. Muito bem, Viviane, muito bem esclarecido. Você conseguiu sair da saia justa, viu? Mas agora, Mas, cortando você um pois minutinho, não? Maurício, mas eu acho que é nem questão de saia justa, né? Eu acho que o brasileiro ele precisa ter a consciência que a gente vive num país que a gente tem o direito de manifestar a nossa opinião. E muitas vezes você ter opinião diferente da minha não vai fazer você se tornar o meu inimigo. Sim. Você entendeu? Eu acho que as opiniões diferentes é que faz a gente chegar num consenso. Né? E eu acredito que quando há maturidade no ser humano dele sentar e discutir determinadas pautas e entender que eu posso ter minha opinião e você pode ter a sua, mas a gente unindo a nossa opinião, a gente pode fazer um bem maior, isso vai trazer a diferença para o país que a gente vive hoje. Não só para o país, para o mundo, que a gente tem visto o mundo aí está sofrendo horrores, horrores. E a consequência disso está sendo em quem? No povo. Porque também, eu acho que é algo que precisa ser frisado aqui, que é interesse dos governantes também manter o povo da forma que o povo está sendo mantido. Quanto Sim. mais ignorante nós formos, quanto menos conhecimentos a gente tiver, mais poder eles vão ter sobre nós. Entendeu? Então a gente tem que saber que a gente tem uma maturidade e a gente tem capacidade de falar: peraí, eu não preciso viver com esse tanto que o governo me dá. Eu não preciso viver com isso que o governo me oferece. Eu tenho capacidade de ir além. E ir além está relacionado ao quê? A gente, como cidadão, buscar aquilo que é de melhor para nós. E não se limitar ao que um político está oferecendo. A gente tem aí testemunho de pessoas que eu vou te falar, que a gente, no pouquinho, quem é a Viviane nessa imensidão desse mundo? Mas a gente já conseguiu mudar histórias, né? Graças a Deus, né, Viviane? Bom, Viviane, você é uma pessoa muito descolada, descontraída, né? Política. Politicamente aí decidida. Bom, Viviane, e qual, na sua trajetória da sua vida, qual foi a sua maior decepção ou decepções? E emendando aí, você pode também já falar sobre as suas maiores alegrias que você teve. Olha, poderia fazer um drama aqui, né? Não. A gente sabe que o brasileiro for contar a história dele, a gente tem Hum, vários traumas aí, decepções, mas eu não tenho nada assim que me marque, sabe, Maurício? Para mim, tudo que eu vivi momentos difíceis, sim, financeiramente falando, psicologicamente, mas eu acho que a maturidade trouxe para mim assim que eu encaro tudo isso olhando o lado bom do que eu vivi. Então não tenho nada assim que me tudo marcasse. coopera para o bem daquele que ama Deus? Seria esse versículo, então, que encaixa na sua resposta? Pode parecer meio clichê isso aí, né? Pois é, né? Mas eu acho que entra muito dentro do que a gente não pode viver lamentando. Vivi sim momentos difíceis, sim, mas não me marcou ao ponto de eu falar, nossa, isso me marcou. Agora, se
se for para mim falar assim, qual foi Alegria. a alegria, eu tenho muita coisa para falar, porque eu acredito que a minha maior alegria é hoje eu ter saúde, eu estar buscando conhecimento, eu ter sido escolhida, porque eu levo comigo assim, é, é os filhos que escolhem a gente para ser pai, para ser mãe. Deus envia os anjos dele, né? Porque criança, ela, para mim, elas são anjos quando são enviadas para a gente. Olha, esse anjinho entrou na nossa família. Então, os meus filhos, eu posso falar que eles são as minhas maiores alegrias, porque eu tinha tudo para ter dado errado. Porque quem conhece minha história sabe que eu sou mãe solo. E falo disso, né? Hoje é mãe solo, antigamente era mãe solteira, né? Era mãe frustrada, era tanto nome de mãe que a gente levava. Mas hoje eu falo assim que essa fase que eu vivi, né? Até numa imaturidade minha, foi o que mais trouxe alegria para minha vida, porque foi o que me fez ser um ser humano melhor, foi o que fez eu acreditar que não existe regra, porque é filho de mãe solteira que tem que virar bandido, porque é filho de mãe solo que tem que ser ignorante, tem que ser vítima da sociedade. Pelo contrário, eu vim sim, eu mudei a história sim, porque hoje eu tenho um filho formado, eu não gastei um centavo nos estudos dele. Eu tenho um filho aí também que está crescendo no mesmo caminho. E é uma coisa que eu sempre tenho falado para os meus filhos: não adianta ter estudo e não ter Deus. E também eu tenho uma visão muito diferenciada de alguns evangélicos por aí, ou alguns cristãos. Não adianta também você ter Deus e achar que tudo vai cair do céu. Para mim, ter Deus é você estudar, é você ser uma pessoa culta, é você ser uma pessoa entendida, é você saber entrar e sair dos lugares. Ser cristão não é você ser limitado ao mundo. Ser cristão é você viver no mundo e você ser representante de Cristo, você ser o diferenciado. Então, para mim, eu acredito que essa é a minha maior alegria. Ó, e vocês continuem aí, hein? Obedientes do jeito que vocês têm vindo no decorrer desses Muito anos. bem, Viviane, muito bem. E para nós, estamos quase chegando no final desse bate-papo nosso aqui. Qual o significado desse emblema dos irmãos de fé? É, O que ele quando, representa? então, quando a gente sentamos, né? Ah, irmãos da fé, irmãos de fé, amigos de fé, e não sei o que de fé. Tudo era movido pela fé, então tinha que ter a palavra fé. E eu conversando com meu filho, né? Falei, filho, a gente precisa, né, de um logo para os irmãos de fé. E eu acredito que Deus deu a inspiração para o meu filho Acaliel. E ali ele foi montando uns logos e eu fui ficando encantada, né? Falou assim, eu acredito que Deus deu esse nome, mas não é nada disso. Ai, Deus revelou, porque isso, aquilo, não. A gente que, você sabe como que é isso. Deus vai dando intuições assim. E quando o Acaliel ele criou alguns modelos de logo, ele foi mostrando para mim o significado, né? E a gente sabe que o sangue ele representa a vida, né? É a vida. E quando o Acaliel desenhou essa gota de sangue dos irmãos de fé, ele falou assim, mãe, essa gota de sangue representa os irmãos de fé no sentido da ligação nossa com Cristo. Porque Deus, ele deu o filho dele por amor a nós. Então, a partir do momento que a gente olha para esse sangue, a gente sabe que a gente é ligado a uma força muito maior, que é a força do nosso Criador, que é o que a gente vem tentando aí, talvez, eu acredito que com os nossos erros e acertos, a gente vem tentando dar o nosso melhor, né, dentro desse projeto Irmãos de Fé. E essas mãos interlaçadas nada mais, nada é do que aliança entre nós, amigos, né? Então, é um ato. A partir do momento que eu pegar na sua mão, eu estou assumindo um compromisso e uma responsabilidade com você. Então, vocês aí que hoje está assistindo esse vídeo ou que vem acompanhando a nossa página, toda vez que você olhar para esse símbolo, você possa ter a certeza que isso daqui é movido por uma força maior, porque nós somos uma associação cristã e nós temos esse princípio de
de uma gratidão a Deus, de uma lealdade a Deus, onde a gente chegar, a gente levar a nossa marca, falando do amor de Deus, mas com um compromisso também entre nós homens, né? Porque eu não posso falar, Maurício, meu compromisso é só com Deus. Não, meu compromisso é com Deus, é com você, é com os diretores da associação, é com os parceiros, é com os empresários, é com os amigos que doam pra gente. Então, esse é o compromisso dos irmãos de fé. Então, o nosso símbolo é esse daí, ó. Ó que linda a camiseta do Maurício. Viviane por Viviane, nós vamos fazer um jogo rápido aqui Certo. para os nossos amigos ver um pouquinho do seu perfil, embora já está bem claro aqui, né, Viviane? Espero que esteja claro mesmo. Está bem claro, está bem claro. Eu vou colocar aqui uma palavra aleatória e numa resposta simples, você vai mostrar ali, vai responder em cima, tá? Bom, Por exemplo, amigo, você vai dar um adjetivo, o que representa amigo para você? Eu vou falar uma cor, você vai falar tal cor. certo. São respostas na lata, sem explicação. Sem explicação. Vai ficar uma incógnita aí para os nossos amigos deduzirem aí a sua personalidade um pouco mais íntima, vamos colocar assim, tá? Tá bom. Vamos lá? Vamos. Vamos lá. Amigo, Lealdade. evangélico, Um pouco chato. um lugar, Lugar. Todos. uma cor. Preto. Ninguém percebeu, Eu né? pensei que você ia falar branco. Quente ou frio? Morno. Um filme, Um filme. Um filme. Ultimamente eu tenho preferido uns filmes, uns desenhos, nem é filme, viu? o que me espanta é sua verdade. Uma música, A música. Trem-bala. oração ou súplica? Com certeza súplica. Um alto ou um baixo? Um alto. Sempre o alto, né? Sempre o alto, né? Sempre. Eu acho que quando a gente. Tudo bem, eu já Pode estou quebrando aqui. Pode comentar. Eu já estou quebrando aqui o que o Maurício falou, Não, né? Que imagina, não podia. imagina. Mas a Viviane, você não vivia. E você Exatamente. falou. Então, assim, eu acho que a gente nunca deve pensar no baixo. Sempre tem que ser no alto. Porque é do alto que vem o nosso socorro, é olhando para o alto que a gente consegue fluir aí na caminhada da nossa vida. Uma comida, Ai, uma comida nossa é bastante, né? Acho que dá para vocês perceberem. Gosto de massa. massa. Uma lasanha, né? Um carro, Um carro. Uma Hilux. igreja, Eu. Eu sou a igreja. uma casa, Uma casa. Eu acho que hoje eu prefiro um apartamento. seus filhos, Os filhos. Meus filhos. Tudo. É tudo para mim. o amor homem e mulher, O amor homem e mulher. Consequência. amor pai de mãe, Eterno. irmãos, Amor de irmãos. Para mim, amor de irmão é eu olhar para o meu irmão e enxergar eu mesma. Viviane por Viviane. Esse é o resumo. Viviane por Viviane. Uma pessoa que poucos amam, mas que muitos mereciam ter por perto. Muito obrigado por essa entrevista. Nós somos Irmãos de Fé, uma instituição levantada por Deus para abençoar as pessoas menos favorecidas da nossa sociedade. Espero que você tenha gostado e até a próxima.